Então, oficialmente, agora que gravamos, vamos apresentar o professor Danilo Cato, vai trazer esse tema de educação intercultural na formação de professores de ciências, a partir da experiência de pesquisa do grupo GPIC, que é coordenada por ele, como a gente vai ver agora. Bom, eu queria, antes de mais nada, vou fazer uma leitura do que está no seu Lattes, que é público, né? Mas eu queria, né, primeiro, assim, dar boas-vindas de forma mais pessoal e calorosa a Danilo, que voltou ao berço de origem, né, Dani? Assim, os uspianos gostam muito de falar isso. Eu, como não tenho berço uspiano, né, eu sou formado na Unicamp, mas eu percebo que é uma, né, a tradição dos uspianos, olha, né, o bom filho torna a casa, né? Estou falando isso porque Danilo esteve alguns anos na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. E lá ele implantou essa célula maravilhosa que é o GPIC, que ele está trazendo para São Paulo, para Ribeirão Preto, né? E Danilo, enfim, Danilo esteve comigo no Rede For, foi um colaborador importantíssimo no Rede de Formação Docente, lá no início da década passada, né? Já estamos falando assim nesse século, estou me sentindo muito velho, né, Danilo? Primeira década, segunda década desse século, que já estamos na terceira, né? E, e foi muito interessante o trabalho ali, né? Acho que na época você já fazia doutorado, né? E nos conhecemos ali, uma interação muito boa, muito bacana, e depois eu vendo Danilo trabalhar com esse tema, que é um tema fascinante, que eu tenho também me interessado bastante, e aqui temos de fato, um especialista que vai nos brindar com o seu conhecimento. É, então, eu estou muito contente que o Danilo tenha voltado, né, a Ribeirão, e principalmente com a possibilidade, né, de interagir com o nosso programa, né, de estar, assim, mais do que interagir, estar dentro do programa, né. Espero que esse seja né, uma introdução, né, sua ao Interunidades em Ensino de Ciências. E é isso. Então, o Danilo, eu vou ler aqui, ó, eu estava brincando que chama, é a bio do currículo Vitae em Lattes, né, que fica lá disponível para todo mundo ver. Professor da Universidade de São Paulo, é professor doutor no Departamento de Educação, Informação e Comunicação, que é chamado assim, DEDIC. Tão bonitinho o nome, né, Dani? DEDIC. E possui graduação em Ciências Biológicas, lá em Ribeirão mesmo, né, pela Faculdade de Ciências e Letras de Ribeirão, 2003, o mestrado em Ensino de Ciências e Matemática no Programa da Educação aqui, em 2008, e o doutorado no Programa de Educação Escolar da Faculdade de Ciências e Letras, Bauru, é isso? Não, Araraquara. Ah, tá. Não estava aqui, na verdade. Na Unesp de Araraquara, e o ano? 2014, legal. No tema de formação de professores. Ele é credenciado, professor permanente, orientador permanente na Unesp de Rio Claro, né, no programa de educação da Unesp de Rio Claro, foi por isso que eu confundi aqui, na linha de pesquisa em educação ambiental, e no programa de pós-graduação em educação no Triângulo Mineiro, da Federal Triângulo Mineiro, da onde ele, né, estava até pouco tempo, na linha de pesquisa, fundamentos e práticas educacionais. Ele também é editor da revista de pesquisa Caderno CIMEAC, que seria, Danilo? Centro de Isso, Centro de Investigações e Metodologias Alternativas ligado à educação popular, né? E também é líder do grupo de pesquisa aí, em interculturalidade e educação em ciências, GPIC, que é cadastrado no CNPq, participa de outros grupos de pesquisa, como a temática ambiental e o processo educativo da Unesp, de Rio Claro também? Sim, né? E, isso, e o Diversa, que é da Federal do Amazonas. Tem experiência na área de educação, com ênfase em formação de professores, atua principalmente em educação popular, educação em ciências, educação ambiental, educação do campo e interculturalidade. Então, sinta-se em casa, Danilo. Bem-vindo. Obrigado. Bom, então boa tarde, todas as pessoas que estão aqui. É uma alegria imensa, né? Queria iniciar
não só a questão protocolar, né, de agradecimento, mas de fato um agradecimento afetivo, sincero e muito honesto por duas pessoas, né, que são muito importantes na minha trajetória, né? O Maurício, que desde quando ingressou na USP, eu ainda caminhando na trajetória acadêmica e tive uma referência muito positiva, né, da área de pesquisa e ensino de ciências ali, entre ele e mais outros dois pesquisadores, né, uma pesquisadora e um pesquisador que formavam um grupo muito interessante. Desde então a gente é, se conectou numa amizade, numa parceria, e ele me convidando também. Hoje eu agradeço, né? E o papo dessa viagem também, da gente atualizando as coisas, né, nesse retorno. E como já disse aqui, né, o professor Marcelo Jordan, que é uma referência também, né, a gente desde os, tem o Redifor, mas assim, desde os eventos, né, os EMPECs, né, a gente vai encontrando esses pesquisadores referência, a gente vai se embasando muito também nisso, né, na nossa caminhada, acho que vocês também, né, têm essa sensação, e estar hoje aqui sendo convidado por eles é uma grande alegria, uma honra, né, poder bater esse papo nessa posição, né, como pesquisador, né, de trazer algumas reflexões, algumas provocações, algumas indicações de caminho que a gente vem trilhando, né? Então, é realmente muito importante. Agradeço vocês, né? E a vocês a escuta. Bom, nessa tarde, o convite que me foi feito era para a gente discutir um pouco mais a questão vinculada às pesquisas, né? Acho que vocês estão aí no programa, cada um com um interesse, com um projeto, com uma forma de olhar para esse campo, e aí, na verdade, apresentar um olhar, né? Dentre vários possíveis, e que a gente vem desenvolvendo, né? Desde, assim, já lá na USP de Ribeirão, por volta de 2013, a gente começa alguns encontros nesse grupo de estudo com professores da rede básica. Eu também entro para o campo da pesquisa a partir de um grupo de estudo que o pessoal promovia lá, Maurício entre eles, um grupo de estudo para professores da rede. Ainda naquela época também teve o TEIA, né? Teve uma série de movimentos de formação continuada, e eu estava na rede, né? Como professor da rede básica. Então eu volto à universidade para participar desse grupo de estudo com professores, e ali eu me interesso, né, para o campo da pesquisa, para o mestrado, e venho para fazer o meu mestrado aqui na FEUSP, aqui em São Paulo, né, na área de ensino de ciências. Então, assim, quando eu comecei a ver mesmo esse caminho da pesquisa, a primeira coisa que eu fiz é criar, né, esse espaço, porque foi esse espaço que me abraçou, que me acolheu, né, e me mostrou a possibilidade de ser pesquisador, né, enquanto também um professor da rede básica, da educação básica, que começava a adentrar esse campo. E dali, né, dessa experiência ali na USP de Ribeirão Preto, eu, né, como o professor Marcelo já disse aqui, eu vou para o FTM, né, trabalhar especificamente com uma proposta. Eu já em Ribeirão participava dos movimentos sociais de periferia urbana, né, desde a graduação, principalmente ligado aos cursinhos populares, né, de ampliação do acesso à universidade. Então, sempre tive ligado a esses movimentos e sempre atuando muito na perspectiva da educação popular de base de periferia urbana. E aí eu vou para um concurso que é para atuar na educação do campo, né, que é uma política pública, não sei se todos aqui conhecem, né, a educação do campo, que vem de uma política pública instituída, né, pelo uma secretaria importantíssima que retorna agora nesse governo, que é o SECADI, que tinha sido extinto no governo anterior, diga-se de passagem, que é a secretaria que lida com diversidade, educação ambiental e inclusão. E aí, políticas públicas como o Pronera e o Procampo instituem a possibilidade de licenciaturas para a formação de povos do campo. E essas licenciaturas, elas têm um caráter intercultural, porque elas recebem uma série de comunidades de origens geográficas distintas, de culturas distintas, que vêm para ser professores em escolas do campo, a partir de uma pedagogia, de uma forma de organização, não sei se vocês já ouviram falar, que é a pedagogia da alternância, tá? A pedagogia da alternância, eu vi que alguns balançaram a cabeça, é uma forma de pensar a formação de professores a partir da alternância entre tempos e espaços.
Como assim, Danilo? Então você, por exemplo, tem um semestre, normalmente é um curso presencial, mas você vai ter lá uma disciplina. Ela começa na universidade, os alunos vêm das comunidades e a gente fica com aulas integrais, em tempo integral. Eles ficam lá, né, 40, 60, 50 dias e depois eles retornam para as comunidades. Quando eles retornam para as comunidades, nós docentes é que vamos às comunidades. E aí o semestre vai finalizar com a nossa presença nas comunidades. Então, para mim, foram 10 anos de uma formação intensa que eu não conseguiria ter em outro, né? Assim, acho que tudo que eu vou falar aqui tem muito a ver, é claro, com a minha experiência anterior, que eu contei um pouquinho, que depois vocês podem perguntar, mas também com essa vivência da pedagogia da alternância, que é uma pedagogia que é oriunda dos movimentos sociais ligados ao campo, tá? Então, continua ligado aos movimentos sociais, à pedagogia do movimento, à pedagogia da alternância, que garante, né, o direito do trabalhador, da trabalhadora, de estudar dentro do seu período, por exemplo, de safra e entre safra. Né? Então, assim, quando alguém sai, né, para quem tem aqui alguma origem rural, sabe que a vida no campo é muito dura. Você não para, você não tem um domingo, hoje eu vou tirar foto. Você tem que cuidar. Então, para sair, você tem que saber o tempo de sair para alguém ficar no lugar para você estudar. E quando eu ia para as comunidades, não tinha, vamos parar para dar uma aula lá. Não, a gente fazia, tinha que bolar atividades ligadas ao mundo do trabalho do sujeito naquela comunidade. Depois vocês me perguntam coisas sobre isso, mas assim, a grande motivação de eu ter ido para essa linha, assim, construído esse caminho, foi fruto também, né, muito dessa experiência, né? Mas para além do que está lá no currículo Lattes também, como é que passa aqui? Ah, esse aqui, vamos ver se. Esse não? Não. Eu dei um enter aqui, não foi? Vamos ver. Será que está em outra tela aqui por causa da gravação? Não, né? Deixa eu ver. Eu acho que está em outra tela aqui. Vamos ver. Não voltei para. Aí foi. Então, eu queria colocar aqui, eu coloquei uma figura aqui para mostrar para vocês um pouco do meu ambiente, né? O meu ambiente é esse, né? Vocês estão aqui, a gente está em outro lugar, mas o meu cana, né? Aonde eu nasci, aonde eu cresci, que é a cidade de Ribeirão Preto, para mim esse ambiente ele se naturalizou. Assim, foi o tempo todo dividido entre o tempo das queimadas, como agora, que está tudo seco, que a gente fica extremamente doente por conta da secura, e uma época mais chuvosa, mas que também a gente tinha. Então, a época dos incêndios nas monoculturas, e a época em que você tinha, né, muita chuva, mas sempre com esse ambiente homogêneo, né? E eu comecei a pesquisar um pouco sobre a minha família, por parte de pai tem uma ascendência japonesa, né? Por parte de pai. Então eu consigo ter uma foto lá da minha família quando eles chegaram no Brasil, por parte de pai. Por um navio chamado Havaí Maru, desceram no Porto de Santos, vieram subindo e começaram a trabalhar na lavoura de algodão lá na cidade onde hoje é Bonfim Paulista. E depois o meu bisavô veio para a cidade morar na periferia, lá de Ribeirão Preto, né, onde meu pai cresceu. Então, mas eu consigo rastrear 3, 4 gerações de origem paterna. Por parte de mãe, tem um meu avô que ele é de origem portuguesa. E eu consigo ainda rastrear alguma coisa. Mas por parte da minha avó, existe uma ascendência indígena, Guarani, daquela região. E desse traço, eu não consigo saber nada. Eu sei que o sobrenome da minha mãe é Borges, e pelo sobrenome eu consigo rastrear muita coisa. Eu sei que meu sobrenome japonês é Kato, e pelo sobrenome japonês Kato, eu consigo saber muita coisa, mas por que eu não consigo saber nada sobre a minha ancestralidade indígena? Por que que num território que você tem Guará, Aramina, Uberaba, atravessada pela Anhanguera, a trajetória indígena é apagada? Você não sabe, você não consegue descobrir. A única coisa que os meus mais velhos e as minhas mais velhas dizem é o seguinte: ah, tinha lá o seu bisavô bugre. O que é um bugre?
Não, mas qual que era o nome dele? Não, ele era Bugre. E quantos de nós aqui não temos histórias, né, da tal indígena que foi pega no laço? Né? E a gente às vezes conta com um certo orgulho, né, como se a gente esquecesse que isso é um estupro, né? É uma cultura do estupro que nós temos com a nossa ancestralidade indígena, que é originária desse território. Então, Ribeirão Preto tem essa característica da cana e da monocultura, e para mim, que cresceu nesse ambiente, se normalizou. Mas essa não é a realidade da história desse território. Esse território é indígena, esse território tem uma série de elementos que foram apagados pela homogeneização ambiental. O impacto da monocultura, ela não é só ambiental no sentido que a gente já sabe, mas ela é também, como a Vandana Shiva lá atrás, ela causa monocultura de mentes. A nossa mente se torna monocultural. Então eu trago essa apresentação mais informal para questionar um pouco isso, né, sobre a nossa visão sobre a área de ensino de ciências e educação a partir desse cenário, porque eu sei que eu estou falando de mim, mas muito provavelmente alguns de vocês estão pensando algo parecido sobre a história de vocês. Ou que vocês conhecem pessoas, provavelmente tem professores aqui, que têm orgulho do seu sobrenome europeu, mas não sabe nada da sua perspectiva afrodiaspórica ou indígena. E não é possível que a gente não tenha, né, traços de ruralidade nessa sociedade hoje. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, talvez muitos levantariam a mão se eu perguntasse quem tem alguma conexão com o campo. Mesmo na cidade de São Paulo, se vocês não têm diretamente, alguém ligado a vocês tem. Então, essa modernidade que a gente quer trazer aqui, algumas discussões sobre a modernidade enquanto período histórico, e alguns desafios que a gente vem encarando lá no grupo, né? Que a gente queria partilhar com vocês e, de repente, né, trocar uma ideia sobre isso. O primeiro desafio é que, para falar de interculturalidade na perspectiva que a gente vem trabalhando, não dá para não falar de questões étnico-raciais. Mas Danilo, o que tem a ver interculturalidade, multiculturalismo com a dimensão étnico? O que tem a ver questão ambiental com questão étnico-racial? Né? Acho que pode ser uma pergunta que vocês tenham e eu quero entrar nela. Um desafio outro que a gente está se colocando: como pensar a diversidade e o ensino de ciências nesses cenários monoculturais? O que é pensar a diversidade, que tem lá os eixos temáticos nos congressos? Quando a gente fala de diversidade e ensino de ciências, será que todos estamos falando da mesma coisa? Será que todas as abordagens são as mesmas? Do que nós estamos falando? Que desafio é esse que está posto para nós? O que é essa diversidade, né? E aí eu trago para a discussão de autoria, identidade e memória biocultural, que são os referenciais que a gente gostaria de trazer aqui. E o desafio 3 que eu queria abordar aqui em algum momento, que é a formação de professores, né? Então, assim, como é que eu penso uma formação de professores desde os territórios, as identidades e as alteridades? Então, trazer isso como desafio, tá? E aí tentar abrir um diálogo com vocês sobre essas questões. Sobre essa questão étnico-racial, né? Acho que a gente, antes de falar da questão da pesquisa, eu não sei com quem eu estou falando, então vocês ficam à vontade para levantar a mão, me interromper, dialogar comigo. Mas a gente tem que partir de um ponto, que talvez eu esteja chovendo no molhado, como diz o outro, mas não sei se todo mundo está por dentro da questão étnico-racial, pensar o currículo e as práticas. Se a gente pegar, por exemplo, a BNCC, a gente tem uma atenuação dessa temática racial, como de outros temas, né? Então, quer dizer, é algo que vem. A gente, né, pode olhar para essa temática, né, nos documentos oficiais e perceber essa atenuação, né? Então, isso tem um impacto. E claro que aí a gente tem a BNC Formação, né, que vem fechando com uma determinada, um certo modelo, né, de pensar essas questões curriculares. E aí eu queria chamar para a ordem do dia, que seria aspectos da colonialidade impressas nos aspectos ideológicos dos documentos oficiais. E aí eu vou explicar o que eu estou chamando de colonialidade. E principalmente os aspectos das práticas educativas e curriculares ligadas principalmente ao desenvolvimento sustentável, né, e ao desenvolvimentismo.
Danilo, não entendi o que essas coisas têm a ver com a questão étnico-racial, tá? Como que a gente foi olhar para essa questão a partir dessas. E claro que, né, não coloquei aí, mas aí a contradição de termos uma lei, né? Nós temos uma lei, acho que todos aqui conhecem, que é a Lei 10.639 de 2003, portanto, mais de 20 anos que essa lei já foi estabelecida, né? E que garante a inserção de conteúdos, né, de matriz africana e afro-brasileira no currículo. E as pessoas muitas vezes colocam, né? Mas é o currículo de história. Né? Mas a lei ela está colocando no currículo como um todo. Então, nós, professores de ciências, professoras de ciências, também deveríamos ter o compromisso com isso nesses documentos e nessas práticas. O que você está chamando de colonialidade? Bom, eu trouxe uma figura aqui, um quadro, né, chamado A Redenção de Cã, né, do Modesto Brocos. Não sei se vocês já tinham visto, se conheciam essa obra. Não? Qual temática emerge da obra, né, que você elegeria por um debate sobre diversidade? Assim, quando você olha para essa obra, eu queria ouvir um pouquinho vocês. O que vocês enxergam nessa obra e que remete, né, a essa temática, por exemplo, étnico-racial, principalmente? Coloquei diversidade ali, mas principalmente questão étnico-racial. Como é que vocês interpretam essa imagem? Alguém se arrisca? Que elementos que vocês estão vendo nessa obra e que vocês poderiam ressaltar quando a gente fala da questão étnico-racial? Será que essa obra está associada, por exemplo, à questão da religiosidade? O que vocês acham? Sim. Questão da família? Sim. A questão da educação infantil? Tem questão racial aí? Por exemplo, arrisca. Que dimensão da questão racial que vocês estão vendo aí? Você balançou a cabeça assim? Que você vê assim de. Calma aí, só para registrar aqui. Ah, legal, por causa do. Fica à vontade. Eu não conheço essa pintura, né? Mas eu imagino que tenha uma estrutura, nem a época que ela foi pintada, né? Mas ah, eu imagino que tenha estruturas de classes diferentes entre as pessoas representadas na pintura, né? Então, eu imagino que daria para trabalhar sobre isso, e sabendo um pouco sobre o histórico da pintura, de qual é a época que ela foi pintada e o que ela está retratando, né? Quem são essas pessoas que estão aí, né? Que papéis na sociedade elas estão exercendo ali no cuidado dessa criança. E na sua opinião, tem uma divisão ali, tem alguma relação de classe? Eu acho que pode ter, assim. Pode ter, olhando, mesmo sem saber histórico, mesmo que você não conheça, olhando a imagem, você vê uma questão de classe ali. Acredito que possa existir. Possa existir. Tá. Queria ouvir mais pessoas. A senhora poderia falar no microfone, por favor? Aí. Eu detesto falar no microfone, É. mas eu tenho uma voz alta e bem definida. Não precisa de microfone, eu garanto. Vocês estão me ouvindo? Então vamos lá. Não, o microfone é só para gravar, é nesse sentido. Então tá. Não quer ser. Tá bom. Mas o que a gente pode fazer, até só um momentinho, professor, o que a gente sempre pode fazer, até para não ficar microfone indo e voltando, né? Ou você fazer um resumo da. Ah, pode ser, tá. Pergunta, né? Porque daí já sai tudo ali, não precisa fazer esse movimento. Tá bom. Podemos assim? Podemos. Vamos lá. Foi você colocar esse item, não é? Dentro daquilo que você vê naquela foto, né? Eu acho que todos eles, eu não sei se tem algum mais que eu cheguei a pensar, eles estão aparecendo aí. Né? A religiosidade, você vê imediatamente olhando aquela negra que se aproxima com as mãos, né, dirigidas ao céu. A família que tem uma senhora, uma criança que tem cara de ser sua filha, né? E tem uma outra pessoa ali do lado que pode ser simplesmente um tio, ou um amigo, ou qualquer coisa, que não está olhando de uma maneira
educação infantil, a senhora negra que está lá parece que está dando importância à relação entre a mãe e a criança, que é a profissão, é a mãe e a criança. Né? Então, ela está dando importância a essa relação, né, na educação. E a questão racial, eu acho que aí ela está bem disfarçada, né? Porque aquela negra que está em pé, ela está com uma função muito grande, muito importante, né? Não está numa questão em que você trabalha com o negro como alguém que não sabe nada, que não sabe família, a gente também pode distinguir aí o que você entende de família ou não. Ela pode ser que cuida da criança, né? E nesse momento aí, a união entre eles ocorre. Uma cuidadora. E a questão racial, que eu acho que talvez esteja representada naquele sujeito que está sentado Hum. Por que a senhora acha que ele que está representando a questão racial? Uhum. está delicadamente abrindo o braço direito dela, como se chegando a negra que está falando também, né? Interessada em ouvir, né? Isso foi uma família. O rapaz que está ali do lado, eu acho que ele não luta muito. Entendi, entendi. Uhum, uhum. Legal. Não, primeiro agradeço a minuciosidade das interpretações. Acho que a colega também quer falar um pouquinho ali. Ah, e aí o Maurício só me pediu, né, para fazer uma breve síntese, né, qual que é o nome da senhora? A Jesuína trouxe várias, né? Ah, muito obrigado pela presença. E a professora traz uma série de elementos, né? Acho que eu não vou conseguir, né, trazer tudo mais sobre a interpretação dessa imagem, né, a partir da organização dela entre as pessoas e o que poderia, né, estar acontecendo nessa cena, né? Vamos ouvir a nossa colega também. Talvez o processo mais problemático seria da questão racial. Eu vejo algo assim já pontual, falando numericamente, quantitativamente. A representação disso, né? Tem 4 pessoas representadas aí, 25% está representado como se fosse a minoria. É o que a gente vê muito, inclusive nos nossos livros, né, que chegam nas escolas, professora, com pouca representação, tanto de indígenas quanto de negros, quanto eu vejo nessa imagem, com relação à questão racial, que me saltou, na verdade, essa, sabe, talvez, porque quer queira, quer não, nós somos, né, um povo completamente miscigenado, e a gente sabe que essa proporção não é a ideal no nosso contexto social. Certo. Então a questão da miscigenação também aparece para você e que quantitativamente não faz jus ao que você acha que representaria a porcentagem na sociedade de pessoas da população negra. Fala, por favor.
E só uma pergunta, por que que você pressupôs isso, dela ser uma pessoa escravizada ou ex-escravizada? Da onde... Hum, certo, certo. Bom, a gente sabe, né? Todos sabem que quando você tem uma obra de arte, cada detalhe que está ali, se ela foi pintada, ela não é sem querer, porque você pode corrigir. Você tá, né, representando algo, né? Uma pintura a óleo. Então a gente tem que analisar esses indícios que estão na obra, né, também. Então, uma coisa que eu acho que o colega nos traz, né, essa possibilidade da subalternidade e tal. Mas qual o indício desse quadro, né, que vai levar para a ideia de subalternidade? Acho que ele está colocando uma perspectiva. Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque qual que foi o meu intuito de trazer também, né, a provocação da gente pensar? Porque o que que acontece? Mesmo quem admite a questão do racismo na nossa sociedade, muitas vezes também se confunde com uma perspectiva muito do que a Lélia Gonzalez vem chamando de, e outros autores e autoras, do mito da democracia racial. Como se nós fôssemos uma sociedade que passou por uma miscigenação e um processo de uma mistura que não existe muito problema, né? Não existe uma pessoa preta. Todo mundo, no fundo, tem uma genética que envolve essa ancestralidade. Então a gente não tem mais que discutir raça, porque ela é inexistente do ponto de vista da nossa sociedade, né? Que é o que foi chamado de mito da democracia racial. Esse problema ou esse fenômeno, ele é muito peculiar da sociedade brasileira e ela interfere nas discussões que eu vou levar para a questão da interculturalidade. Por exemplo, nós temos, né, no nosso âmago social, na nossa gênese enquanto sociedade, uma perspectiva de um sistema, né, de Estado-nação que é forjado historicamente num contexto escravocrata. Foram quase 400 anos de um sistema escravocrata, com mais de 5 milhões de pessoas desterritorializadas de um determinado continente, e que basicamente mais da metade veio para esse território onde foi chamado Brasil. Né? Então, de uma perspectiva étnica, vamos dizer, nós temos um lastro étnico bantu muito forte na nossa região, para onde esse povo desterritorializado foi trazido. Mas conforme passa o tempo, a ideia é de que o que está presente ali, né, se a gente olhar o título da obra, A Redenção de Cã, né, vai nos dizer muito, né, aspectos que vocês trouxeram. Não é só a religiosidade da nossa sociedade, mas ela está dando graças aos céus por um motivo. E o motivo do qual ela está de frente, né? E você tem uma gradação de cores, uma paleta de cores da pele. A moça que está ali com o bebê no colo, ela é branca. Mas o bebê é. E tem um homem sentado que é branco, com traços europeus, sentado na porta da casa. Aonde que tem concreto ou uma situação de um chão que a gente chama para pisar? Quem está pisando no chão? Você tem o desenho ali das pedras e de um caminho onde ele está pisando. Elas estão pisando na terra. A senhora ela está mais afora da imagem. A de pele mais negra está